Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Agradeço você mais uma vez. Sempre agradeço por você estar aqui com a gente, nos assistindo pelos nossos perfis no Facebook. Temos também no Facebook a página do Cubo Notícias, temos o nosso Instagram, a Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube e também o principal, o nosso site. Vai lá, acesse. Por lá você também consegue assistir todas as edições do Jornal ACN e conferir todas as informações e divulgações de Porangaba e região. Tá tudo lá no nosso site e também nessas redes sociais que eu acabei de falar para você. Hoje, sexta-feira, já estamos no dia 10 de julho de 2026 e hoje tem muita informação para você. Vamos correr aqui, vamos acelerar para a gente destacar as notícias do interior paulista e da nossa cidade de Porangaba. E a gente começa com a previsão do tempo. Você quer saber se vai ter mudança no clima e na temperatura nos próximos dias? Eu já vou lhe adiantar. Tem mudança sim. Vamos conferir. Temos uma tarde aí até relativamente bonita, um início de tarde, final de manhã, ensolarado, sem nenhuma nuvem no céu. Começamos o dia com frio, hoje na casa dos 9 graus, ontem até um pouquinho menos. A gente está colocando já as imagens aí na tela para você conferir, de como é a temperatura para os próximos dias. E você já está notando que tem mudança para a semana a partir de sábado. Pois é, amanhã o dia começa ensolarado, com a presença do sol no período da manhã e aumento de nebulosidade no decorrer do dia, principalmente no período da tarde, final da manhã, período da tarde. Mas no final da tarde o tempo muda, deve ficar fechado aí, tempo nublado no final da tarde e também à noite, e é à noite que já tem possibilidade de garoa. Pois é, sábado à noite com possibilidade de chuva. Volume pequeno, garoa, mas que já vai trazer uma mudança para os próximos dias a partir de sábado, tá? Amanhã nós teremos um dia até quente, 29 graus até o começo da tarde, meio da tarde, e começa com 12 graus o sabadão. Domingo, a chuva continua, essa chuva que começa no sábado à noite, se intensifica um pouquinho, mas deve ser aquele dia de garoa, uma garoa prolongada, garoinha fina, tempo nublado, presença do sol quase nula. Talvez o sol dê as caras um pouquinho ali no meio da tarde, mas o predomínio no domingo é de tempo nublado com garoa, tá bom? E a temperatura vai ficar assim, estável. Domingo começa com 14 graus, não vai fazer tanto frio, mas a máxima não vai passar dos 24. Já na segunda-feira, depois dessa chuvinha da noite de sábado para domingo, a gente nota uma queda novamente na temperatura. Pois é, a segunda-feira começa com bastante nuvem, O sol dá as caras durante a manhã, também à tarde, mas o predomínio é de tempo assim mais fechado, mais nublado, com bastante nebulosidade. Portanto, segunda-feira teremos uma queda na temperatura. Segunda-feira com máxima de 21, não vai passar disso, e já começa com frio, 10 graus. Terça-feira o sol aparece, o tempo fica mais limpo, mas o sol vai aparecer só ali, no meio da manhã, porque a chance de nevoeiro na terça-feira é bem grande. Então, terça-feira começa com possibilidade de nevoeiro. O sol aparece, dá as caras, o tempo fica mais limpo no período da tarde, sol brilhando, mas a temperatura não vai subir não, porque é a presença de uma nova frente fria que está chegando. Terça-feira não vai passar dos 20 graus e começa com frio, mais frio que hoje, 8 graus na terça-feira. Quarta-feira também mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que na quarta-feira o sol aparece um pouquinho mais forte, a temperatura sobe um pouquinho mais no decorrer do dia. E sem chances de nevoeiro também. Noite de tempo limpo na quarta-feira. Quarta-feira, mais ou menos ali ensolarada, temperatura vai chegar aos 24 graus, mas vai começar com frio.
de 8 graus na quarta. Na quinta-feira, a temperatura dá uma subidinha durante o dia. Isso porque a quinta-feira será predominantemente nublada. Podemos dizer que é o famoso céu de brigadeiro, igual está hoje à tarde aqui, sem nuvens, né? Céu limpo, céu azul, sol brilhando, mas a temperatura não vai subir tanto, vai dar uma subidinha. 27 graus, vai ficar agradável, bacana, mas a quinta-feira também começa com frio. Temperatura máxima de 10, ou melhor, temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 27. Previsão do tempo. Oferecimento. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Está precisando de um descanso? Então venha para a Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Aqui você encontra conforto, atendimento de excelência e toda a tranquilidade da natureza para viver momentos inesquecíveis com a família. Aproveite nossos chalés à beira do lago. O exclusivo Chalé Spa. A suíte Oasis com banheira de hidromassagem. Além de restaurante, piscinas aquecidas e ao ar livre, salão de jogos e campos esportivos. Também oferecemos pacotes especiais para retiros de igrejas, encontros de casais e eventos corporativos. Faça já sua reserva pelo telefone ou WhatsApp 15 3500 8476. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda, na rodovia Castelo Branco, quilômetro 167, em Porangaba. Pois bem, pessoal, vamos agora com as notícias aqui da região, as notícias do interior paulista aqui no Jornal OCN. Mais acidentes ocorrendo nas nossas rodovias paulistas, dessa vez um motorista, um caminhoneiro, 39 anos, que ficou preso às ferragens após esse acidente que aconteceu no quilômetro 280 da Raposo Tavares, hein? Foi na Raposo Tavares, sempre muitas incidências de acidente por ali, no quilômetro 280, SP 270, na zona rural de Itaí. Grave acidente na manhã de ontem, quinta-feira, e de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, esse caminhão era conduzido por um motorista de 28 anos, né, que teria cruzado a pista em local proibido durante uma forte neblina. Os dois veículos bateram de frente. O motorista do outro caminhão, de 39, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Avaré. Só que, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos graves e morreu na unidade de saúde. Já o motorista do outro caminhão, né, o de 28 anos, ele não ficou ferido. Realizou teste do bafômetro que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. A perícia técnica precisou ir ao local porque se trata aí de acidente fatal, com vítima fatal, e nesse caso é realizada a perícia, né? O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Taquarituba como homicídio culposo na direção de veículo automotor. E segundo a Artesp, as faixas 1 e 2 precisaram ficar interditadas devido a um derramamento de óleo na pista. Mais um acidente com caminhão. Esse foi na Marechal Rondon. Caminhão carregado com, olha, soda cáustica. Deus o livre se um acidente desse acontece aí num local próximo aí a um riacho, a um córrego, né, porque se trata de um material altamente tóxico. Mas esse caminhão sofreu este acidente com esse produto químico altamente corrosivo e tóxico na madrugada de ontem, na Rondon, em São Manuel. Bom, até a atualização da reportagem, né, que ocorreu no final desta manhã, ou melhor, no início desta manhã, no final dessa madrugada, o veículo estava no canteiro central ainda, esperando a chegada de outro caminhão-tanque para fazer o transbordo da carga. Então parece que não teve o derramamento, graças a Deus, não teve o vazamento desse produto. Segundo as informações da Polícia Rodoviária, o motorista não se feriu, diz que perdeu o controle do caminhão depois de ser fechado por outro veículo. O caminhão ficou tombado no canteiro, mas a carga, graças a Deus, não vazou. O transbordo deve demorar aí cerca de 2 horas após o início do processo, né? O processo de transferência da carga de um caminhão para outro vai demorar aí cerca de 2 horas. O trecho não precisou ficar interditado, até porque não houve o vazamento do produto.
Agora, falando em produto perigoso, o tal do álcool continua causando acidente. Fizeram um monte de medidas lá para que o álcool ficasse menos inflamável, não causasse acidentes perigosos, mas álcool é álcool, continua sendo inflamável. E dessa vez a vítima foi uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos envolvida nesse acidente com queimaduras no rosto provocadas por um incêndio, né, um acidente com álcool em Itapeva. Fato que aconteceu na última segunda-feira. A Guarda Civil compartilhou essa ocorrência apenas na noite de quarta-feira, né? A GCM lá de Itapeva foi acionada após o motorista pedir socorro, né? O motorista viu, possivelmente deve ser parente ou vizinho da criança, a notícia não distingue a identidade desse motorista, mas esse motorista viu a GCM ali, foi sair procurar ajuda, encontrou a GCM e pediu socorro para a criança. A GCM foi até o local e, ao verificar a situação, constataram que a criança tinha queimaduras no rosto. A responsável pela criança, ou a irresponsável pela criança, né, deixar a criança de 3 anos mexer com álcool e não ver, né, não é bem responsável, não. Ela disse para os guardas que as lesões foram causadas por um acidente com álcool. Por conta da gravidade da ocorrência, a Guarda Civil prestou atendimento imediato, a criança foi encaminhada até o pronto-socorro da Santa Casa de Itapeva e foi atendida pela equipe médica, recebeu atendimento especializado para queimados. De acordo com a Santa Casa de Itapeva, a criança precisou ser transferida via CROSS para outra unidade médica, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde desta criança. Como é que deixa a criança mexer com álcool? Criança de 3 anos de idade. Senhores pais, senhoras mães. Será que é muito vício em celular, viu? Deve ser, porque não é possível. O pessoal fica o dia inteiro. Eu vejo gente até dirigindo, mexendo no telefone. As crianças hoje fazem o que querem, ninguém vê, os pais não vê, não acompanha nada. Mas é engraçado, quando acontece algum problema com uma criança numa creche, aí critica o profissional da creche, critica o professor, o tutor, o auxiliar, né? Secretário de Educação, prefeito. Aí critica, aí fala do profissional da creche. Mas às vezes a criança está em casa e a senhora mãe e o senhor pai não prestam atenção, né? É que eu quero evitar a fadiga. Aí não coloca a culpa em ninguém, né? Aí não tem quem usar como bode expiatório. Bom, mais um vagabundo, tranqueira, lazarento, desgraçado. Não há adjetivos pejorativos que possam faltar para um estrupício como esse. Preso por estupro de vulnerável. Tá aí a imagem, ó. Procurado pela justiça pelo crime de estupro de vulnerável. Foi capturado pela Polícia Militar quarta-feira à noite, lá no bairro Morada do Sol, em Anhembi. A prisão aconteceu durante ações da Operação Adaga, que está intensificando o policiamento e o cumprimento de mandados judiciais em toda a região. De acordo com a PM, a equipe estava realizando averiguações pela via pública quando avistou um indivíduo com características compatíveis às de um suspeito que era procurado pela justiça. Bom, houve a abordagem do indivíduo, fizeram a averiguação e após a identificação dele, os policiais constataram a abertura, né, do mandado de prisão contra ele, né, fizeram consultas ao sistema e vendo que tinha um mandado de prisão aberto contra ele, ele recebeu a voz de prisão. Não resistiu à prisão, não ofereceu resistência. Menos mal, né? Ele foi conduzido ao plantão policial de Botucatu, onde o delegado tomou ciência dos fatos e formalizou o registro da ocorrência. E agora a Polícia Judiciária adotou os protocolos
e ele permaneceu preso à disposição da justiça para o cumprimento da pena, né? A Polícia Militar destacou que a prisão integra as ações da Operação Adaga, que reforçam a segurança pública, ao combate à criminalidade e ao cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário. A ocorrência foi registrada no plantão policial de Botucatu, que vai dar prosseguimento às medidas legais cabíveis. Mais um acidente, meu Deus do céu. E esse foi grave, hein? São 5 vítimas, uma fatal e 4 feridos. Infelizmente, uma pessoa morreu, outras 4 ficaram feridas no acidente que aconteceu ontem na rodovia Deputado Arquimedes Lamoglia, em Itu. Conforme a Artesp, né, que atendeu a ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção, capotou no quilômetro 28 da rodovia e 2 pessoas foram socorridas em estado grave, uma outra em estado moderado e uma com ferimentos leves, além da vítima fatal. Uma das faixas e o acostamento precisaram ser interditados. A pista já foi liberada, né? Foi liberada aí horas depois, porque precisou haver um processo de interdição em decorrência do trabalho de perícia, que precisou ser feito pela polícia científica, por se tratar de um acidente fatal, mas logo após a perícia, a pista foi liberada, não houve registro de trânsito no trecho. Polícia rodoviária fazendo... Ai, meu Deus do céu. Olha, eu fico assim de boca aberta, porque nunca é 10 quilos, 20, 30, 40. Quase nunca. Você já reparou como que subiu a quantidade de drogas que são apreendidas? Agora não é mais de... Às vezes tem um assim de 100, 200, 300... mas a maioria agora é de tonelada para cima, né? Olha só, mais 4 toneladas de maconha apreendidas aqui no interior de São Paulo. Polícia Rodoviária que apreendeu mais de 4 toneladas de maconha, maconha em ocorrências registradas entre quarta e quinta-feira. Mas só essa, né, que ocorreu nesta semana em Santa Cruz do Rio Pardo, apreendeu, foi na quarta-feira, apreendeu 4.234 tijolos de maconha, totalizando 4.042 quilos e 817 gramas da droga. A apreensão aconteceu durante a Operação Impacto 9, que tem aí... se chama Impacto 9 porque tem relação ao dia 9 de julho. É uma operação que está ocorrendo neste final de semana, podemos dizer, prolongado, em decorrência do feriado 9 de julho. Né? Então os policiais abordaram um caminhão semi-reboque que estava com placas posicionadas de forma irregular. Só por causa disso a polícia foi lá e parou. Aí fizeram a abordagem e perceberam aquele cheirinho de bosta de cavalo, né? Que é o cheiro da maconha. Como é que tem gente que fuma uma bosta daquela, não? Como tem gente que fuma um negócio daquele? Negócio fedorento dos infernos, né? Enfim. Né? Mas a polícia sentiu aquele cheirinho de Merlin seca. Né? Não é Merlin que eu quero falar, é outra coisa. Aí sentiram aquele cheirinho e foram averiguar o caminhão e encontraram os fardos com os tijolos da droga que estavam escondidos no meio da carga de painço, é isso? Painço? Uma espécie de cereal. É uma espécie de cereal, é painço, né? Uma espécie de grãos ali, de cereal. Geralmente utilizado para fazer ração animal, né? O traficante, 34 anos, confessou ter deixado o caminhão em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, onde a droga foi carregada. E que ele iria entregar essas 4 toneladas de droga em São Paulo. Ele foi preso em flagrante. Permaneceu à disposição da Justiça na Central da Polícia Judiciária de Ourinhos. 4 toneladas. Agora... antes a gente falava 10, 15, 20.
Depois foi subindo, né? 100, 200, 300, agora é 1 tonelada, 2 toneladas, 4 toneladas. Daqui uns dias, daqui uns anos, se as nossas leis continuarem essa porcaria que são, e traficantes não pagarem de maneira rigorosa na lei o que deveriam pagar, 30 anos de cadeia para traficantes sem direito à progressão de pena, sem direito a benefício, sem direito a saidinha, sem direito a visita, sem direito a nada. O único direito que traficante tinha que ter na cadeia era de apanhar e comer arroz e feijão, todo santo dia. Arroz e feijão apenas. E beber água, só. Era só esse o direito que o traficante tinha que ter na cadeia. E 30 anos trancado, sem direito a ver nenhuma outra pessoa que não fosse o carcereiro. Enquanto a justiça não continuar assim, enquanto a justiça não for assim, aliás, né, enquanto as nossas leis deixarem um traficante preso 2 meses, 6 meses, 1, 2, 3 anos, às vezes saindo até na audiência de custódia, sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos a gente vai estar noticiando aqui 40 toneladas de droga, 60 toneladas de droga. Que a gente falava antigamente sobre 10, 20, já achava um escândalo. Depois foi subindo para 100, 200, agora é sempre de 4 toneladas, 3 toneladas para cima, 2 toneladas. Né? Vale a pena, porque a lei é uma porcaria. Então eles não têm medo, sabem que as leis não funcionam. Então vai lá, vamos transportar 4 toneladas de maconha, 5, 6, que se dane. Vai ficar preso 2, 3 anos recebendo visita íntima, recebendo comidinha boa, café da manhã, almoço, café da tarde, banho de sol, janta. Por 2 anos na cadeia, assim, 6 meses, eu aguento. Depois eu volto e faço a mesma coisa. Não é mesmo? Bom, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisas melhores aqui. Vamos falar de esporte na nossa região. O atleta Samuel Dias Oliveira, conhecido como Paçoca, de 27 anos, conquistou uma importante vitória durante o evento Combat Stadium de Muay Thai, realizado no final de semana passado em Limeira, representando o município de Torre de Pedra por meio de um projeto esportivo desenvolvido pelo CRAS, né, pelo Centro de Referência de Assistência Social lá de Torre de Pedra. O Samuel, integrante da equipe Magno Team, venceu o atleta Rafael Proença, da cidade de Pilar do Sul, em uma luta que foi marcada pela técnica, determinação e excelente desempenho dentro do ringue. A participação do Paçoca contou com o apoio do CRAS de Torre de Pedra, responsável pelo desenvolvimento desse projeto esportivo, além da Prefeitura Municipal, que disponibilizou o transporte para a equipe participar da competição. O resultado também é fruto do trabalho dos professores José Francisco dos Santos e Tiago Marques, responsável pela preparação técnica e física do Samuel, além do incentivo da Academia Bela Fit, aqui de Porangaba, né? A BFIT, que é parceira e tem apoiado bastante e valorizado os atletas aqui da região. É uma vitória que reforça a importância dos investimentos nos projetos esportivos sociais que proporcionam oportunidades para o desenvolvimento de talentos locais e levam o nome de Torre de Pedra a importantes competições estaduais. Bom, também tivemos destaque no esporte aqui de Porangaba, né? Nome aqui de Porangaba também como destaque no esporte regional. Vamos aproveitar e já virar aqui para o nosso próximo noticiário, que é o noticiário local. A gente começa falando do jovem atleta, o Raí Teles. O Raí Teles é o filho da Sirlene e do Hélio Teles. Ele tem 11 anos e foi um dos grandes destaques da final da Copa Livofus, que é a Liga Votoranense de Futebol. Foi realizado no sábado, dia 4 de julho, lá em Sorocaba. Né? Foi no último sábado lá em Sorocaba. Ele defendeu a equipe Parada Jovem, a PJ4, lá de Itapetininga. O Raí enfrentou na grande decisão
a forte equipe do São Paulo e teve atuação decisiva. Durante a partida ele marcou um belo gol do meio de campo, resultado que manteve sua equipe na disputa pelo título, né? Até então o São Paulo estava 1-0, aí o Raí foi lá e marcou um gol. O São Paulo foi levar um gol justamente do Raí, rapaz. Para quem se lembra aí, né, da década de 90, Raí é o ídolo do São Paulo, tricampeão mundial pela nossa equipe São Paulo, né? E foi justamente um Raí que levou o jogo ao empate e depois teve a disputa do título nos pênaltis. E nas penalidades o Parada Jovem levou a melhor e conquistou o título da competição, coroando a excelente campanha da equipe. O desempenho do Raí foi fundamental para a conquista da equipe e reforçou o talento do jovem atleta porangabense que vem se destacando nas categorias de base do futebol regional. A conquista representa um importante passo na trajetória esportiva do Raí Teles, evidenciando o seu potencial e dedicação ao esporte desde cedo. Olha, Raí, corre aí pra gente, viu? Corre aí pra gente. Se esforça, porque nós estamos lascados de jogador, viu, Raí? Estamos lascados de jogador. Olha, Igor Thiago, Paquetá, Marquinhos, Rafinha, Casimiro. Tá difícil, viu? Tá difícil. Tá muito difícil. E o pior, né? Os poucos talentos que a gente tinha estão encerrando carreira. Neymar já disse que não vai jogar na próxima Copa. Eu duvido que não jogue. Eu acho que vai jogar na próxima Copa. Eu acho que está fazendo marketing de novo, para variar. É um baita do marqueteiro o Neymar. Ele é mais marqueteiro do que jogador. Melhor marqueteiro do que jogador. E é bom jogador, isso não tem o que discutir. Acho até que é melhor do que os outros que estão lá, né? Mas é assim, se ele quer jogar, ou se ele tem pretensão de jogar a próxima Copa, ele tem que fazer o que ele não fez durante toda a carreira, dedicação. Porque o Neymar estava disputando o título de melhor jogador do mundo, lá na época era com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Ele estava lá no páreo, mas ele não se dedicava tanto assim. Era final de semana, ele ia pra farra, né? Na época até ele se envolveu lá com a moça lá que fez acusação falsa contra ele. A sorte que ele conseguiu filmar, né? Mas se não filma e a acusação falsa da moça tivesse pego em cima dele, que ele tinha agredido, ela acusou que ele tinha agredido ela, que ele tinha forçado relação. Mesma coisa que fizeram com o Daniel Alves. Acabaram com a carreira e com o nome do Daniel Alves. E depois que ele passou um tempão na cadeia, foi comprovado aí que ele não tinha culpa, que era acusação falsa. Foi derrubada a pena sobre ele. Então é aquele negócio. É atleta, tem que se concentrar, tem que se focar nisso, deixa um pouco a mulherada pra lá. Vai se aposentar cedo mesmo. Um atleta de futebol se aposenta com 40, 30 e poucos anos, 40, deixa pra curtir depois que tá com o bolso cheio de dinheiro, mas no esporte precisa ter aquela dedicação. Então se o Neymar quer jogar daqui 4 anos, vai ter que fazer isso. E a gente tá vendo aí os atletas mais ou menos assim, né, não tão... Alguns são barrados pela CBF, a gente sabe que por questões marqueteiras, né? E outra coisa é que está realmente faltando ídolos do futebol. Está faltando gente para a gente falar, olha, esse é fora do normal. Esse jogador é fora do normal. A gente tinha esperança que o Endrick pudesse ser, ou talvez até venha a ser esse atleta, mas perdeu um gol na cara do gol, né? Bom, Messi perdeu um pênalti. Ontem o Mbappé perdeu um pênalti. Errar, todo mundo erra. Mas hoje, no futebol, tá faltando um atleta que a gente pegue e fala assim, olha, esse pode ser o nosso novo Pelé. Hoje não tem. Então, Raí,
Raí Teres, se esforça aí para que você seja esse atleta, porque, olha, eu não tenho esperança que em 2030, eu já falei aqui no jornal da semana retrasada, que eu não estava torcendo para o Brasil e de fato não estava. E hoje a gente vê, quem acompanha os noticiários de esporte, a gente vê o motivo pelo qual. É porque os caras são canalhas mesmo. São canalhas. Então eu não torço pra gente canalha. Eu não torço para um jogador que perde o jogo, ao invés de ir no hotel, se reunir com os amigos, com os colegas de time, já vai direto para o aeroporto, pega, primeiro que durante a Copa fazendo propaganda direto de bet, o que já fico assim meio... Ah, deixa eu colocar a imagem aí do pessoal quebrando televisão, coloca a imagem aí. Os torcedores do Brasil, depois do jogo, quebrando as próprias televisões. Vai ser burro assim no inferno, né? Se autoflagelando, se auto dando prejuízo. Pra que você vai fazer isso na tua televisão? Você acha que os jogadores estão ligando? O Vini Júnior, depois do jogo, ele pegou um avião direto para Ibiza. Nem as roupas dele ele pegou na concentração. Ele pediu para a assessoria dele retirar os pertences dele no hotel. Ele foi para Ibiza. Ibiza é uma ilha na Europa que é conhecido como o perdão da palavra aqui. Não, eu vou falar de um jeito mais... O paraíso da orgia dos ricos. Tá? O paraíso da orgia dos ricos. Você sabe o que é orgia, né? Aquelas festas um pouco mais animadas, sabe? Vocês entenderam, né? É o paraíso lá. Ele pegou o avião dele, ele perdeu o jogo, ele não foi pro hotel, ele já pegou um avião e foi direto para Ibiza para curtir. O Neymar foi para Orlando jogar golfe. O técnico, o Ancelotti, você sabe qual é o salário do Ancelotti, né? Por mês ele ganha 5 milhões de reais. Agora não vai ter Copa, não vai ter competição, só vai ter um amistoso lá em setembro, parece que contra a Austrália. Até lá ele não vai fazer nada na vida e vai estar ganhando 5 milhões. Foi pro Canadá. Todo mundo foi viajar. O Rafinha, que já deu entrevista, inclusive, e os tontos aí quebrando a TV. E os jogadores nem aí. O Rafinha, que já disse numa entrevista antes da Copa que ia perder as férias dele, que estava jogando obrigado, que isso era muito ruim. O Rafinha pegou e também foi para a Europa, né? Todos foram viajar, apenas o Danilo voltou para o Brasil. E sabe quanto que os jogadores vão receber por esses 4 jogos vagabundos e feios que eles fizeram? Sabe quanto? A CBF, porque eles já recebem os salários de seus clubes. A CBF vai pagar para eles, 3 milhões e meio de reais para cada um. 3 milhões e meio para essa participação vergonhosa. E a gente vendo aí nas imagens, gente que não é rica, a gente está vendo nas imagens, não é gente rica, é trabalhador, quebrando a TV, a outra criança ali rasgando o álbum da Copa, um pacote de figurinha para esse álbum da Copa aí, parece que estava na faixa de R$7, nem sei quantas figurinhas vinha, R$7, você precisava ali de pelo menos uns 100 pacotinhos de figurinha pela quantidade de figurinha que vinha nesse álbum. Então você ia gastar pelo menos uns R$700. Isso, né, se você fosse comprar e desse sorte de não achar nenhuma repetida. Aí tinha que fazer troca de figurinha, mas é um dinheirão. Mais de quinhentão o pessoal vai gastar aí para fazer o álbum completo da Copa. Né? Um absurdo de caro, uma roubalheira esse álbum da Copa. Uma roubalheira. Gente rasgando o álbum da Copa, gastou um dinheirão, quebrando a TV. Tinha gente que comprou a TV para a Copa, estava parcelada, quebrou a TV. Quebrou a TV. E vai continuar pagando. Para arrumar não dá, porque depende, como a gente está vendo nessas imagens, é a pessoa quebrando a TV no chute, no murro. Você vai danificar, além dos feixes de LED da TV, você vai danificar também os conectores de placa. Então, vai ter que comprar outra, não compensa você trocar o LED e a placa da TV. Vai comprar outra, aí vai pagar a que quebrou e a outra que está comprando. Vai pagar. Agora, sabe o que esse pessoal vai estar fazendo? Os jogadores não estão nem aí, foram tudo para a Europa. Estão tudo lá, o Neymar está jogando golfe, o Vini Júnior está em Ibiza, né?
afogando o ganso. E não é o ganso, o jogador não, é o outro ganso que ele está afogando. Tá todo mundo curtindo, o Ancelotti tá mastigando chiclete lá no Canadá, curtindo. E você vai comprar outra TV, porque quebrou, ficou com raiva, né? Agora você vai comprar outra TV, vai dar dinheiro pro banco, porque você vai ter que financiar a TV, é juros. Taxa Selic no Brasil tá um absurdo. Você vai dar dinheiro pro banco e dinheiro pro governo, porque 30% mais ou menos ali do eletroeletrônico, 30% do valor do produto é imposto. Então, parabéns para você, torcedor brasileiro. Não é à toa que a nossa seleção é ruim, porque você também, como torcedor, é ruim, né? Não pensa, vai lá, quebra a TV. Ah, santa inteligência! O que a TV tem a ver com a culpa da seleção brasileira? Bom, mas é isso, vai. Eu queria falar sobre esse assunto aí do pessoal quebrando a TV. Eu acho a coisa. Eu queria falar outras coisas também, mas se eu for falar sobre o que a gente já sabe dos jogadores, da CBF, da FIFA, de grandes empresas, de bets, se eu for falar sobre isso, eu vou ter que gravar um jornal ACN só sobre esse assunto. Né? Aí eu vou ter que gravar um jornal ACN só para falar disso, porque se eu for falar, eu vou falar bastante coisa. Mas deixa para lá, é melhor a gente deixar isso para os especialistas em esporte. Bom, gente, vamos continuando o nosso noticiário aqui. A Prefeitura de Porangaba comunica que, através da Secretaria de Saúde, existe uma grande importância, uma grande necessidade da vacinação contra a febre amarela e a influenza, que são os diversos tipos de gripes. São medidas essenciais para a prevenção de doenças e proteção da saúde coletiva. A vacina contra a febre amarela é destinada às pessoas com mais de 9 meses de idade, que ainda não receberam a dose. Já a imunização contra a influenza, que são as gripes, está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade, conforme a orientação do Ministério da Saúde. As vacinas estão disponíveis em todas as ESFs, que são as Estratégias de Saúde da Família aqui da cidade, onde os moradores podem procurar atendimento para atualizar a caderneta de vacinação. Então é importante que você leve a sua caderneta de vacinação, tem que levar. A Secretaria de Saúde orienta para que a população não deixe a vacinação para depois. Além de proteger contra formas graves das doenças, a imunização contribui para reduzir a circulação do vírus e proteger toda a comunidade. Então, para mais informações, procure imediatamente a sua estratégia de saúde da família, tá bom? Olha, eu já coloquei lá nas nossas redes sociais e vou colocar aqui no Jornal ACN de novo. É importante que a gente assista essas imagens mais uma vez. Uma cena de extremo risco que foi registrada por volta das 5 da tarde, por volta das 17 horas aqui em Porangaba, na Avenida Cristino Manuel de Miranda. 4 aborrecentes, porque não é criancinha, é aborrecentes, 4, segurando a traseira de uma carreta que transportava uma escavadeira hidráulica. Eles chamam isso de pegar rabeira. O flagrante aconteceu ali na Avenida Cristino Manuel de Miranda e se prolongou até a Francisco de Almeida, ali na entrada da Vila São Judas Tadeu. Nas imagens a gente está vendo os 4 irresponsáveis cabeças de bagre, para não falar cabeça de outra coisa, sendo puxados pelo caminhão em movimento. Moradores falaram para a gente que essa prática acontece todo santo dia. E depois que a gente publicou os vídeos lá, a gente tem vários testemunhos em comentários de vários moradores, né? Eles falam que esses cabeça de bagre aí, esses mela cueca aí, eles saem da Vila São Judas Tadeu, vão até o semáforo lá da 4 de junho, segurando na traseira de caminhão. E depois voltam de lá para cá também, pegando rabeira no caminhão, em outros caminhões que passam por ali. Então, além de colocar a vida deles em perigo, né, essa atitude representa risco para motoristas. Eu me preocupo mais com os motoristas e com outros usuários da via. Eu me preocupo mais com eles.
Porque muitas vezes você está ali dirigindo, vem um doido desse, cai, você vai ter que andar pelo menos uns 50 metros atrás do caminhão. Você vai ter que ficar lá atrás, porque se um doido desse, cabeça de bagre, cai, você não consegue frear. Aí você atropela um bendito desse, e daí o papai e a mamãe aparecem. Aí o papai e a mamãe desse cabeça de bagre, ou desses cabeças de bagre, aparecem para falar que o motorista estava correndo, que o motorista estava errado, que o motorista não conseguiu frear porque estava muito rápido. Aí a culpa é do motorista. E o pior, querendo ou não, se um motorista atinge um cabeça de bagre desse, ele vai responder por homicídio culposo, sem a intenção, mas vai responder. É uma mancha ali no antecedente criminal da pessoa. Então as pessoas estão preocupadas com essa situação e pedem mais fiscalização para evitar a prática dessa chamada pegar rabeira. É preciso que, se for testemunhado isso, dê umas cacetadas no lombo desses cabeça de bagre e apreendam as bicicletas deles. É isso que precisa ser feito. Bom, gente, para a gente finalizar aqui o Jornal ACN, temos o espaço do internauta. Hoje nós vamos apresentar aqui reclamação de moradores lá do bairro do Adélio. Eles estão fazendo um apelo para a gente andou pesquisando e, de fato, o direcionamento deste apelo, deste pedido, deve ser feito ao DR, porque é algo que implica num serviço feito às margens de uma rodovia estadual. E existe um perímetro ali que, se eu não me engano, saindo do acostamento, mesmo depois do acostamento, um recuo de até 7 metros é pertencente ao DR, de responsabilidade do DR. Então vamos lá, eu queria pedir ao DR para que fizessem ou liberassem os moradores a fazer a manutenção neste ponto aí, ó. Vou colocar as imagens. É uma entrada que tem ali no quilômetro 64, ao lado daquele antigo quiosque do Jacó. Fica entre o limite do município de Porangaba e Pereiras, mas está ainda no município de Porangaba. Então ali tem essa entradinha ali que vai, quem está indo de Porangaba para Cesário Lange, fica no lado esquerdo. Tem algumas lixeiras, os moradores querem colocar mais uma lixeira lá, dizem que já até compraram a lixeira, porque a gente está vendo aí tem bastante lixo espalhado, os moradores querem colocar outra lixeira aí, mas para isso eles precisam colocar mais uma manilha de água, fazer o aterro dessa manilha de água, e também precisam melhorar essa elevação que tem aí na entrada, porque está pegando sobre os veículos, pegando a parte de baixo do veículo, está estourando o cárter do veículo, está estourando o tanque de combustível do veículo, de óleo, suspensão. Está difícil para os moradores acessarem. Eles pediram para que a prefeitura pudesse fazer a manutenção e a prefeitura indicou que fosse solicitado ao DR. E segundo os moradores, eles foram solicitar ao DR e o DR repassou para a prefeitura a responsabilidade. Só que, de fato, aí é um trecho que compete ao DR. Vamos colocar o vídeo da moradora, ver o que ela fala, o testemunho dela sobre esse problema. O que a gente queria arrumar é essa subida aqui, ó, pra gente subir. Compramos mais 2 lixeiras, compramos 4 metros cúbicos de usinado pra gente jogar aqui, entendeu? Porque os carros sobem, tá estourando até os tanques de combustível por causa dos buracos. Limpamos aqui, ó, pra gente colocar mais uma tubulação aqui, bater uma lajinha pra colocar mais 2 lixeiras. Ó a nossa situação aqui de lixo, ó. Ó pra você ver, ó. Aí tá falando que não pode, a DR falou que tem que pedir autorização pra vocês. Aí meu esposo foi aí e falou que tem que pedir autorização pra DR. A gente quer jogar aqui, ó, o usinado para poder a gente conseguir pelo menos subir nos carros aqui, ó, a situação aqui. Pois bem, gente, então esse é o testemunho da moradora, que ela disse que procurou a prefeitura
falou que é para o DR e o DR falou de volta que é para a prefeitura. E que ele já tem até o material para colocar aí. Então, se ele já tem o material para colocar aí, se o DR não pode fazer, pelo menos autoriza. Então a gente pede para o DR, para as equipes do DR, tomando conhecimento desse nosso apelo aqui em nome dos moradores, libera eles para eles fazerem o serviço aí. Né? Talvez eles até façam melhor do que vocês aí, porque vocês passam aí todo dia, vê que a situação não está legal e não arrumam. Vamos ser sinceros. Então vamos deixar que eles arrumem, já que eles estão com material, já estão com a lixeira, já estão com a tubulação de cimento ali. É só colocar e fazer a lajinha ali em cima para colocar a lixeira também por cima. Então eles já estão com todo o material lá. Libera DR, libera para os moradores fazerem a manutenção. Ou façam vocês, que a obrigação na realidade é vocês, né? O contribuinte paga imposto para o governo do estado, a gente paga IPVA, a gente paga pedágio nas rodovias paulistas e a argumentação é que toda essa arrecadação é para melhorar a malha viária. E essa entrada aí, querendo ou não, está no perímetro de vocês, portanto, faz parte da malha viária. Então vocês têm que dar manutenção. Se não pode, pelo menos não implica ou não complica os moradores para eles fazerem. Deixa eles fazerem. Deixa eles fazerem o que vocês fizeram. Mas deixa, né? Agora não faz e também complica. Aí é complicado, né, DR? Mas eu sei que vocês várias vezes a gente fez apelo aqui, vocês do DR sempre atenderam várias e várias solicitações nossas e eu sei que dessa vez não vai ser diferente. Tá bom? É isso, o Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Uma excelente sexta-feira para você, um forte abraço a todos e até a próxima.